Olá pessoal, vamos para a nossa segunda aula sobre tolerância dimensional. Na primeira aula a gente apresentou o que era a tolerância dimensional, a gente falou sobre os afastamentos e sobre a tolerância em si. A gente começou a falar alguma coisa sobre os ajustes. E agora a gente vai ver a diferença entre os ajustes que nós temos com folga, o ajuste com interferência e o ajuste incerto. Começando pelo ajuste com folga, é quando a gente tem, nesse caso, um furo em que a menor dimensão do furo e a maior dimensão do eixo, ainda nós temos uma diferença de folga entre eles. Então isso a gente chama de ajuste com folga. Então nós temos um exemplo aqui. Nós temos um furo, diâmetro 25, e nós temos um eixo, diâmetro 25 também. Se a gente olhar o afastamento, né, do eixo, que é menos 0,20, ou seja, o afastamento superior, menos 0,20, e a dimensão do eixo, né, como o caso é 25, nós vamos ter uma dimensão máxima desse eixo de 24 milímetros e 80 centésimos. Agora, para o furo, como a dimensão dele nominal é 25 e o afastamento dele inferior é 0, ou seja, ele vai ter 25 milímetros, nós temos aqui essa diferença, ou seja, o eixo na maior medida e o furo na menor medida, nós não vamos ter problema, que ele sempre vai ter uma folga. Portanto, então, a dimensão máxima do eixo 24,8 é menor que a dimensão mínima do furo, que é 25 milímetros. O que nós vamos ter? Um ajuste com folga. Para a gente obter a folga, basta subtrair então a dimensão do eixo da dimensão do furo. Nesse exemplo, então, se a gente pegar a dimensão do furo, que é 25, e a dimensão do eixo, 24,8, nós temos 0,2 milímetros de diferença, né, dessa ajuste aí com folga. O ajuste com interferência, nesse caso, né, o afastamento superior do furo é menor ou igual ao afastamento inferior do eixo. Vamos dar uma olhada aqui. Continuamos ainda com o diâmetro nominal, né, de 25 milímetros para o furo e de 25 milímetros para o eixo. Só que nós temos os nossos afastamentos e tolerâncias diferentes. No caso da cota do furo, nós temos 25, né, mais 21 centésimo, afastamento superior, ou seja, é mais 0,21. E na cota do eixo, a gente tem 25 mais 0,41 ou mais 0,28. Ou seja, o afastamento inferior do eixo ele é mais 0,28. Portanto, o primeiro é menor que o segundo, confirmando que se trata de um ajuste com interferência. Então, nesse caso, se a gente olhar, a maior medida do furo, ou seja, o furo na maior medida e o eixo na sua menor medida, ou seja, 25, né, mais 0,28 centésimos, aí eles não vão se encaixar. A gente tem uma diferença aqui, né, ou seja, 25,28 e 25,21 para o furo, ou seja, o eixo está maior que o furo. Então, nessa condição em que o furo na sua maior medida e o eixo na sua menor ainda tem essa diferença aí que não encaixa, nós chamamos de interferência. Então, para a gente obter o valor de interferência, basta a gente calcular a diferença entre a dimensão efetiva do eixo e a dimensão efetiva do furo. Então, imaginando que a peça pronta, né, ou seja, acabou lá, a gente vai fazer as medições, né, tanto do eixo quanto do furo. E lá, no caso, do eixo deu igual a 25,28, ou seja, ele veio na mínima. E o diâmetro do furo veio na máxima, ou seja, 25,21. A interferência corresponde a 25,28, né, menos o 25,21, ou seja, nós temos aqui 7 centésimos de diferença entre os dois. Ou seja, sempre em que a condição em que o eixo está na sua menor medida e o furo na máxima, mesmo assim tem 7 centésimos aí, né, de milímetros de diferença. Tal como o diâmetro do eixo é maior que o diâmetro do furo, essas duas peças serão acopladas sob pressão. Ou seja, eu preciso utilizar de algum recurso para fazer o acoplamento dessas duas peças. Ou vai ser por prensa,
ou por dilatação. Então a gente tem que verificar isso daí. Agora o ajuste que é incerto. Esse ajuste ele é intermediário entre a folga e o ajuste com interferência. Então, nesse caso, o afastamento superior do eixo é maior que o afastamento inferior do furo e o afastamento superior do furo é maior que o afastamento inferior do eixo. Então aqui nós temos a seguinte situação. Nós temos agora um furo de 30, sendo que ele pode ter um afastamento de 25 centésimos ou nada. E já para o eixo, nós temos aqui 30 mais 0,18 ou mais 0,02. Se a gente começar a comparar os dois, nós vamos ter as duas possibilidades, ou seja, nós podemos ter um ajuste com folga ou um ajuste com interferência, ou seja, só depois em que as peças estão prontas, que você recebe fisicamente e mede, que você vai ver se você vai encaixar com folga ou com interferência. Por exemplo, se a gente pegar aqui na situação em que o superior do eixo, ou seja, 30,18, né, nós temos uma medida, ela já é maior que o afastamento inferior do furo, ou seja, se a gente olhar o eixo vir na sua máxima e o furo vier na mínima, não vai encaixar, ou seja, tem uma diferença aqui ó, de 18 centésimos. Agora, se o eixo vier na máxima e o furo vier também na sua condição máxima, já tem folga. Tá? Então essa é a condição em que nós temos uma diferença, né? Só vamos conseguir descobrir realmente na hora que as peças estão ficando prontas, que ficaram construídas, a gente vai fazer a montagem. Tá? Então isso se chama de um ajuste incerto. Então esse nome está ligado ao fato de que a gente não sabe, né, de antemão se as peças que vão ser acopladas, né, vão ser montadas, se a gente vai ter um problema vai ter uma situação com folga ou com interferência. Isso vai depender então das dimensões efetivas do eixo e do furo. Os sistemas de tolerâncias e ajustes da BNT ISO, né, são já, como é que fala? Já está há bastante tempo e a gente também não escolhe isso ao acaso, a gente não determina isso daí, é o projetista que escolhe o que ele quer, é o desenhista lá, quem for fabricar. A gente tem uma norma que a gente utiliza para poder se corresponder à aplicação das peças. Então, desde 1926, né, as entidades internacionais que organizaram o sistema ISO, né, acabou sendo adotado pelo Brasil pela BNT. No caso da BNT, o sistema de tolerâncias e ajustes ele recebe a norma número NBR 6158. Então, todo desenho técnico, quando tem a construção de uma peça, ela deve constar ali de acordo com a norma NBR 6158. É comum você ver em alguns desenhos, quando não estão especificadas as tolerâncias dimensionais específicas para algum acoplamento, vinha a informação que o que não está ali está contemplando de acordo com a norma, a BNT ISO, né, NBR 6158. O sistema da NBR ISO, né, ela consiste em um conjunto de princípios, regras e tabelas que possibilita a escolha racional de tolerâncias e ajustes de modo a tornar mais econômica a produção de peças mecânicas intercambiáveis. Ou seja, ele dá um norte para quem é o projetista, quem vai fabricar, a saber isso daí, usar de uma forma consciente, de uma forma correta. Esse sistema foi estudado inicialmente para a produção de peças mecânicas de até com 500 milímetros de diâmetro. Depois ele foi ampliado para 3.150 milímetros de diâmetro, ou seja, começou com umas medidas um pouco mais reduzidas, depois isso foi ampliado. Ele estabelece uma série de tolerâncias fundamentais que determinam a precisão da peça, ou seja, a qualidade de trabalho. Uma exigência que varia de peça para peça ou de máquina para máquina. Ou seja, a tolerância que a gente vai utilizar, por exemplo, para uma máquina de medição, ela tem que ser levada em consideração aquelas peças
uma certa qualidade. É diferente você comparar aquilo que você vai utilizar, por exemplo, um gabarito de controle, um equipamento de medição, por exemplo, por uma máquina de solda, para um sistema de agrícola, de uma máquina agrícola, por exemplo. Então, dependendo do trabalho que vai ser exigido esse equipamento, essa peça, você vai ter o que a gente chama dessas qualidades de trabalho. E a nossa norma brasileira, né, prevê 18 qualidades de trabalho. Essas qualidades são identificadas pelas letras I, T, e vem um numeral em seguida. A cada uma delas corresponde ao valor de tolerância, e a gente tem um quadro aqui abaixo, né, que vai nos mostrar essas qualidades de trabalho, tanto para eixo quanto para os furos. Então a gente tem aqui, ó, a letra I, que vem da palavra ISO, e a gente tem a letra T, que vem da palavra tolerância. E os números que vão de 01, 0, 1, 2, né? Então, ó, 01, 0, 1, 2, 3, 4 até o 16. Então, é o IT de 01 até o IT 16. Então, a referência às 18 qualidades, né? Para no 16, mas nós temos aqui 17 e 18 qualidades de trabalho. A IT01 corresponde ao menor valor de tolerância, e as qualidades de 01 a 3, no caso para eixos, e 01 a 4, no caso de furos, são associadas à mecânica extra precisa, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, do IT 01, 0, 1, 2 e 3, então para eixo, né, pode ver que termina aqui, e no caso para furos vai até o IT 4, a gente está falando de mecânica extra precisa, tá? Tem uma tolerância mais apertada, ou seja, quando a gente for fabricar uma peça, a gente vai ter condições mais restritas de construir essa peça, ou seja, não pode ter uma variação muito grande, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. No caso, né, de calibradores, instrumentos de alta precisão que a gente usa, a gente serve para verificar medidas de peças produzidas estão dentro do campo de tolerância especificado, ou seja, todo equipamento assim, que a gente usa para fazer medição, como precisa ter uma qualidade bem mais aceitável do que uma peça que vai ser fabricada. Já no extremo oposto, se a gente olhar aqui na outra ponta, nós temos das qualidades, né, de 11 a 16 corresponde às maiores todas de fabricação. Elas são aceitáveis para peças isoladas que não requerem grande precisão, daí o fato de serem classificadas como mecânica grosseira, ou seja, né, peças que não trabalham com outra peça, uma peça de repente só de apoio, alguma outra coisa assim. Então a gente chama de grosseiro porque ela não vai ter esse problema se tiver uma variação muito grande. Agora entra a IT4, a IT11, né, para eixos, e da IT5 a T11 para furos, nós estamos na mecânica corrente, que é a mecânica que a gente trabalha no dia a dia, tanto para dispositivos, máquinas, peças e assim por diante. Então, nos desenhos técnicos com indicação de tolerância, a qualidade de trabalho vem indicada apenas pelo numeral, sem o IT, ou seja, não precisa colocar lá IT01, IT0, IT1, IT2 e assim por diante. A gente suprime as letras IT e a gente só vem com o número. Agora, antes do numeral, antes desse número, vem uma ou duas letras que correspondem ao campo de tolerância do sistema ISO. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma peça que tem um furo de 20 milímetros e está sendo indicada a letra H, né, e o número 7. Então, a tolerância que está sendo indicada para a fabricação desse furo, né, é o H7. O número de 7, né, a gente já viu que é essa qualidade de tolerância. Agora a gente vai entender o que significa a letra, né, que vem antes, tá?
se a gente for analisar aqui os campos, né, de tolerância que a gente tem para umas peças, né? Então a gente olha aqui, ó. Nós temos um eixo, nós temos um furo, ambos têm a mesma dimensão nominal, isso é importante, né? Lembrando que eu tinha comentado no outro vídeo, né? Os desenhos sempre permanecem com as dimensões nominais, tá? E a gente só vai aplicar as tolerâncias nessa parte nominal do desenho. Na fabricação a gente vai ter a medida efetiva da peça. Se a gente for analisar o eixo e o furo, neste caso aqui, nós temos para o eixo, olhando aqui, a dimensão máxima de 28 milímetros, tá? E a dimensão mínima de 27,979, ou seja, porque ele tem 21 milésimos aqui de tolerância para esse eixo. Já para o furo, nós temos 28, né? 0,21 e 28 milímetros. Tanto um quanto o outro, ou seja, a tolerância de ambos são iguais. Tá? Então a gente tem 21 milésimos de milímetro, ou 0,021 milímetros. Então elas apresentam a mesma qualidade de trabalho, elas têm a mesma qualidade, mas o campo das tolerâncias são diferentes, tá? Os eixos, né, o eixo corresponde, né, aos valores que vão de 27,979 até 28. Agora, para o furo, ele vai de 28 e 28,021. Ou seja, eles têm as mesmas tolerâncias, mas os campos ali não estão no mesmo sentido, eles não vão para o mesmo sentido. Por isso que os campos de tolerância eles não se coincidem. Então, para isso, na norma, né, o que ela fez para identificar, no caso, quando é um eixo ou um furo, né? Então, a gente coloca essas letrinhas e a gente vai ter uma letra minúscula para o eixo e uma letra maiúscula para o furo, tá? Então, aqui a gente olhar a tolerância do eixo, né? Ela vem indicada por um H7, ou seja, o 7 indicativo da qualidade do trabalho, não corresponde à mecânica corrente. E a letra H identifica que o campo de tolerância, ou seja, um conjunto de valores aceitáveis após a execução da peça, que vai da dimensão mínima até a dimensão máxima. O sistema ISO estabelece 28 campos de tolerância. Então, ou seja, aqueles valores que a gente está colocando lá em cima, aqueles valores que vocês verificam aqui, essa faixa de valores, ou seja, essa tolerância que você tem para a peça, nós temos as indicadas pela norma. E essas indicações são essas letrinhas aí. Então, esses 28 campos de tolerâncias, né, elas são identificadas pelas letras do alfabeto latino. Cada letra está associada a um determinado campo de tolerância. E os campos de tolerância para o eixo são representados pelas letras minúsculas, né? E para os eixos, para os furos, a letra maiúscula. Então a gente tem aqui, ó, no caso, para o eixo, A, B, C, C, D, D, E, E, F, 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 G, G, H, I, H, J, pulo I, J, S, K, M, N, P, R, S, T, U, V, X, Y, Z, ZA, ZB e ZC. Então essas letras, toda vez que você vê um desenho que tiver a indicação de uma letra minúscula, no caso um eixo. Ou se você for aplicar isso, você está fazendo um desenho, esse desenho seu é um eixo, e você vai colocar a tolerância lá, por exemplo, H7, você obrigatoriamente tem que colocar esse H minúsculo para eixo. Já, né, para o furo, né, a gente tem a indicação de H7, né, e a letra H também identifica os campos de tolerância.
E os campos, 28 campos de tolerâncias para os furos, são representados pela letra maiúscula. Então, A, B, C, C, D, D, E, F, 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 G, G, H, J, J, S, K, M, N, P, R, S, T, U, V, X, Y, Z, Z, A, Z, B, Z, C. Tá? Então, são letras maiúsculas. Enquanto a tolerância dos eixos refere-se às medidas exteriores, ou seja, do eixo é medida externa, as tolerâncias de furos referem-se às medidas interiores. Eixos e furos geralmente funcionam acoplados por meio de ajustes. No desenho técnico de eixo e furo, o acoplamento é indicado pela dimensão nominal, como as duas peças, ou seja, as duas peças, você tem um furo, você tem um eixo, as duas vão ter a mesma dimensão nominal e vai ter seguido pelos símbolos correspondentes. Então, nós temos aqui um exemplo, né, de um eixo dentro de um furo. A dimensão nominal é entre eles, que é comum, ela é 25 milímetros. Agora, aqui nesse caso, a tolerância que vai para o furo, a gente sabe que é H8, por quê? Porque a letra é maiúscula. Já para o eixo é o G7, porque a letra está minúscula. Toda vez que vocês verem uma indicação assim, você já tem o casamento entre o furo e o eixo, e aí você tem lá a H8 para o furo, G7 para o eixo. Lembrando que a gente também comentou na aula anterior que nem sempre você vai ter o furo, né, o eixo. A gente às vezes acaba pensando, o furo sempre furo circular, cilíndrico, né? A gente pode também ter, no caso, os encaixes de furos, né, quadrado, retangular e assim por diante. Lembrando só que a indicação também é dessa maneira. Então a gente tem inúmeras possibilidades de combinação de tolerâncias de eixos e furos, ou seja, com a mesma dimensão nominal. Para cada classe de ajuste, né, que a gente vai ter, a gente tem uma combinação que a gente pode ter. Por exemplo, a gente pode ter H7 e H7, H7 maiúsculo para o furo e H7 minúsculo para o eixo, H7M6, H7G6. Então, e conforme essa combinação, a gente vai ter, no caso, os nossos ajustes com folga, ajustes com interferência ou ajuste incerto. Mais para a economia, né, mais para a economia dos custos de produção, apenas algumas combinações selecionadas de ajustes são recomendadas por meio de tabelas divulgadas pela ABNT. Então a gente, né, precisa aprender a conhecer essa tabela. Vamos ver qual é essa tabela, vamos aprender como é que a gente utiliza ela de maneira correta, quais são essas combinações, ou seja, para não ficar o projetista ficar procurando qual que é a melhor, né, você ficar tentando calcular os ajustes. A gente já tem tabelas que facilitam isso daí e nós temos indicações já conhecidas entre qual é o melhor casamento. Então, ou seja, se você quer um ajuste para o acoplamento de um eixo ou com um rolamento, por exemplo, o fabricante do rolamento já vai indicar, e a gente também tem as indicações de qual que deve ser a tolerância que você vai aplicar no seu eixo, porque o fabricante do rolamento já vai garantir que a tolerância seja aquela que já é indicada para os acoplamentos entre rolamento e eixo. Então é mais fácil você seguir isso daí do que ficar querendo inventar, procurar ou determinar essa tolerância vai sofrer um pouco mais. Então a gente procura essa tabela, a gente vai aprender a utilizar essa tabela do sistema BNT ISO para ficar mais fácil. E essa tabela ela tem uma condição que a gente vai ver aí, que a gente chama de sistema furo base e sistema eixo base. A gente tem um dos campos que a gente determina, que é a nossa base, e a partir desse que a gente determina é que a gente vai ter
as tolerâncias que são variadas em cima dessa. Então, para a próxima aula, a gente já vai ver o sistema de furo base e o sistema de eixo base.